Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série do Zero a Chaves. E aqui você está aprendendo todas as etapas que você tem, desde o início até o recebimento das suas chaves da compra de um imóvel na planta. A etapa número 4 é a assinatura do seu contrato de financiamento. Normalmente ele acontece na agência, tá? Em alguns casos pode ser até no correspondente, aí depende um pouco, mas normalmente é feito na agência, aonde você vai lá, basicamente para assinar o seu contrato. O contrato da Caixa é um contrato padrão, aonde ali o mais importante é você só conferir se os seus dados estão corretos, apartamento ou unidade, bloco, tudo isso você tem que ver se está de ok, e todas as condições financeiras e comerciais acertadas previamente nas etapas anteriores, tá bom? Então é muito importante ali. É uma etapa bem tranquila, você pode ficar mais sossegado, porque ali está sendo feito da agência, está num ambiente bastante seguro, e o contrato. Então essas são as dicas que você tem que olhar. Se tudo que você combinou anteriormente está lá no contrato, e se houve alguma variação, eles vão estar te explicando ali na hora, tá bom? Então ali é a etapa de assinatura, etapa 4. Etapa 5. Tá? Na etapa 5, após a assinatura do contrato, tem que ser recolhido as taxas de TBI, né? E registro em cartório. Porque esse contrato ele tem força de escritura pública. Então você não vai ter que fazer uma escritura. O próprio contrato ele vale como escritura. E você tem que levar ele a registro. Porque ele só vai ser validado após registrado e devolvido à agência. Normalmente em empreendimentos na planta, quem cuida disso é a própria construtora ou incorporadora, tá? Que contrata o correspondente ou ela mesma executa esse trabalho. Por quê? Porque tem uma série de detalhes. Você tem que pegar, calcular o ITBI. O ITBI, que é o Imposto sobre Transação Imobiliária, ele varia de cidade para cidade, tá? Então você vai ter que olhar na sua cidade quanto que está ocorrendo, eles vão te informar e tudo mais, para que é feito o cálculo. É feito na prefeitura, é gerado um boleto e tem que ser feito o pagamento e você tem que guardar o original porque ele vai ter que ser apresentado ao cartório, tá? A taxa de cartório, ela tem um valor diferenciado para o programa Casa Verde e Amarela, e aí vai uma dica super importante. Se é o seu primeiro imóvel, você tem que fazer uma declaração ali no ato de primeiro imóvel. Tem muita gente que às vezes esquece e aí não pega o bônus que você tem de desconto nas taxas de cartório, tá bom? Então é importante declarar para você que é o primeiro imóvel seu. Como a maioria do Casa Verde e Amarela eu diria que é primeiro imóvel, então a gente até aqui já trata como já padrão de procedimento o preenchimento desse formulário de declaração de primeiro imóvel. Feito o recolhimento do ITBI, é depositado o valor lá do cartório, é apresentado o contrato com assinaturas, tudo lá no cartório, é feito o registro, tá? Então, para imóveis da planta, a grande vantagem é que tudo já está no cartório. Então, o documento, as procurações de quem assina pela Caixa já estão no cartório, os documentos da construtora já estão no cartório. Então, fica muito mais fácil de fazer quando você compra um imóvel, às vezes, de forma individual, né? Um imóvel usado, por exemplo, tá? Então, é bem mais tranquilo. Nessa parte, basicamente, você tem que se preocupar só com o pagamento de recolhimento do ITBI e do registro. Dica de ouro aqui também, ó. Às vezes tem alguma variação, tá? Às vezes o cartório passa um valor padrão e tem alguma variação. Então, sempre na hora de você receber o seu contrato, peça o formulário do que foi pago no cartório. Lá o cartório emite, né? Como fosse um recibo, né? De tudo que foi feito lá e tem todas as taxas. Se você tiver dinheiro em haver, quer dizer, devolução, você tem que receber nesse momento que você está retirando o seu contrato, junto a quem a construtora incorporadora designar. Normalmente aqui a gente é contratado para fazer esse trabalho que a gente chama de despachante, que é toda essa etapa. E a gente apresenta tudo isso e devolve. Às vezes é centavos, às vezes é dinheiro e tudo mais, tá bom? E aí nós vamos para a etapa registrada, normalmente começa a obra, então vem o tão
tão sonhada início das obras. E após a assinatura com a Caixa, 30 dias após, que é o período que você tem para fazer esse trâmite, começa já a taxa de evolução de obra. Muita gente fica perguntando, Danilo, o que é essa taxa de obra, juro de obra, taxa de juros, enfim, tem tanto nome, mas o mais correto é taxa de evolução de obra. Basicamente, no crédito associativo, como expliquei lá no episódio 1, o dinheiro todo está em poder da Caixa. E a construtora incorporadora ela tem que executar a obra, ela tem que ser medida, aprovada, aí é liberado o pagamento. Aí o dinheiro sai do controle da Caixa e vai para o bolso da construtora. Nesse momento, gera-se um custo e aí fica juros. Por quê? Porque você tem tudo isso congelado durante o período de obra. Tá? Bom, pessoal, aí nesse período, então é muito importante que vocês estejam a par de todas as etapas do processo. Então vamos lá, vamos revisar o que nós vimos na aula de hoje, tá? Então a primeira fase, a primeira etapa é a análise de crédito, onde você vai saber qual é a sua capacidade de crédito, onde você resolve todos os problemas de documentação, se tiver financiamento no nome, acerto, pendência, enfim, tudo ali você resolve para ser aprovado. Uma vez aprovado, essa aprovação vale 180 dias. Isso na data de hoje, a normativa fala 180 dias. Nesse período, nós temos que assinar com a Caixa. Então, o próximo passo qual que é? O passo 2, assinatura com a construtora. Então, você escolhe a unidade, assina com a construtora, o contrato, onde você negocia todas as condições comerciais. Aí, no passo 3, é quando a gente faz a conformidade, ou seja, pega tudo, faz preenchimento dos formulários, abertura de conta, relacionamento, débito de fundo de garantia, deixa tudo pronto para que a minuta sua do contrato seja, a Caixa confere e a minuta vai ser emitida. Aí a minuta, normalmente, ela é assinada dentro da agência. Assinando a minuta, nós temos um prazo de 30 dias para fazer o recolhimento de TBI, registro e registrar o contrato em cartório, que são as despesas cartorárias. Então, o que acontece? Nesses 30 dias, a gente tem que acelerar todo o processo para que você possa fazer o registro. E nesse período todo, desde a sua aprovação até esse momento que registra o contrato, é muito importante, outra dica aqui importante, tá? Não ter alteração no seu perfil. O que é, Danilo, alterar o perfil? Alterar o perfil é você se endividar, ter alguma restrição no nome, comprar alguma coisa parcelada, porque às vezes o contrato até volta para ser reassinado por algum problema e o cartório identifica, então o contrato volta. E aí é feita uma atualização dessa conformidade. Se você tiver alterado o perfil, estado civil, mudar de emprego, tudo, isso pode gerar um problema que você vai ser reavaliado. Então aí você volta para a etapa 1, Então assim é bom deixar nessa situação, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, entra no nosso Instagram, clica lá na bio, manda um direct que a gente responde, tá bom? Abraço, tchau!